convidá-los a abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 3. Essa coisa de ler distante também é tão complicado. Basta para mim, eu fico lendo aqui, daqui a pouco as letras começam uma ficar em cima da outra. Eu preciso segurar, não tem. Mas dificuldade imensa de leitura. Não, eu estou lendo. Amém, obrigado. Então o sacrifício está lendo e o negócio. A letra parecia que estava dançando aqui na minha frente. Não, tranquilo. É a idade dele. Vamos ler então o Evangelho de Mateus, capítulo 3. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: vindei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque deixa referido por intermédio do profeta Isaías: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E era por ele batizado no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmo: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com espírito e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizou Jesus e saiu logo da água. Eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Meus irmãos, na semana que passou, o calendário litúrgico inaugurou o período que nós chamamos de Quaresma. Quaresma fala de 40 dias de preparação para um dos maiores eventos, do calendário cristão, que é a Páscoa. As igrejas comemoram a Páscoa, comemoram o Natal, de uma forma solta, sem a devida atenção. A Quaresma é uma tradição muito antiga da igreja e que já desde os primórdios do cristianismo nós encontramos jejuns sendo praticados pelos catecúmenos, aqueles que antes de se batizarem passavam por um período de preparação. E no início do cristianismo, algumas classes de catecumenatos duravam 3 anos e faziam jejum e oração para que fossem batizados na Páscoa. E essa prática de preparação para serem batizados no dia da Páscoa acabou se tornando uma tradição da igreja, junto com as chamadas disciplinas espirituais, que é observar mais a oração, um período de maior reflexão, um período de você intensificar a tua vida de oração e de vigilância, para que a Páscoa possa ser ressaltada, possa brilhar mais, poderíamos assim dizer. Muitos pensam que a Quaresma faz apenas parte do
calendário religioso católico romano, mas não, é uma tradição muito antiga, praticada por diversos cristãos e por diversas igrejas históricas, como os nossos irmãos luteranos, anglicanos, os ortodoxos, enfim, e também muitos presbiterianos no mundo. A Quaresma, ela nos convida a um período de arrependimento, como a leitura que fizemos de Jonas, a um período de maior reflexão. Não que essa não deva ser postura do cristão todos os dias ao longo do ano, mas é um período que nós damos maior atenção e de uma forma didática, simbólica, usamos a cor roxa, como nós encontramos aqui, que é uma cor fechada, uma cor bastante, vamos assim dizer, que nos convida a uma interioridade, uma introspecção, para que na Páscoa se dê lugar para a alegria, para que na Páscoa se dê lugar para uma cor que expresse glória, como o branco, como o tondado. Didaticamente, a igreja se utiliza da cor roxa para ensinar que esse é um período em que nós devemos buscar nos recolher e pensar um pouquinho mais na nossa vida, na nossa caminhada cristã. O número 40, por isso 40 dias, que teve início na chamada quarta-feira de cinza, tem muito a ver exatamente com essa prática, de olharmos para o número 40 como um número que tem uma forte força simbólica na Bíblia. Nós vamos encontrar, por exemplo, 40 dias de dilúvio, em Gênesis 7:4. Nós vamos encontrar também os 40 anos do povo de Deus na caminhada no deserto. Conforme nós fizemos a leitura do capítulo 3 de Jonas, nós vamos ver 40 dias que Deus decretou no juízo sobre Nínive, e eles oraram, jejuaram, lançaram cinza sobre o corpo, pano de saco para mostrar arrependimento. Também foram 40 dias a caminhada de Elias para o monte Horebe, e nós vamos ver também jejum e oração por parte de Moisés por um período de 40 dias, e o próprio Jesus Cristo, que depois desse texto que nós acabamos de ler, ele entrou para um período de 40 dias de jejum e oração, e conduzido pelo próprio Espírito Santo para ser tentado no deserto. Esse texto, embora não seja o texto da liturgia diária, é um texto que me chama a atenção por conta exatamente desse convite feito por João Batista a entrarmos nesse período de preparação, porque João Batista ele vem como aquele que vai anunciando a vinda e a chegada do rei. É aquele que vai na frente, é aquele que vai abrindo, preparando o caminho, as estradas para a comitiva, como acontecia no passado. O rei ia passar, alguém ia na frente, acertando a estrada para que pudesse o rei passar. Esse é o trabalho de João Batista. Ele vem antes do Messias para que o homem possa preparar o seu coração para a chegada do Messias, para a chegada do Salvador, para que ao chegar do Messias, para que ao chegar do reino dos céus, não sejamos pegos de surpresa, sejamos condenados e julgados por não estarmos preparados. Então, eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta. Em Mateus capítulo 3, nós vamos fazendo essa leitura de forma expositiva, e o texto vai dizendo que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ora, o pior lugar para se pregar seria o deserto, mas foi lá que João Batista iniciou seu ministério. Qualquer um escolheria o centro, da cidade, no local bem localizado. Assim, a igreja presbiteriana, em muitos lugares, tem mais ou menos um ministério parecido com João. Bota as igrejas nos lugares mais complicados. Às vezes você tem igrejas sendo colocadas assim nas vias principais, a igreja pegando para lá no bequinho, lá escondidinho, tem gente que talvez pensa assim, mais ou menos como João Batista. João está no deserto, ele está no local onde Deus estava usando ele como porta-voz. É interessante, meus irmãos, que na verdade, se nós analisarmos bem aqui, João era para ser um dos sacerdotes. Ele era filho de quem? De quem? Zacarias, Ele era primo de Jesus, irmãos. Ele era primo de Jesus. E Zacarias era o quê? Era sacerdote, mas ele não. No tempo, a religião estava corrompida, havia toda uma corrupção na liderança dos judeus. Eles estavam alinhados com Roma, e João então ele vai para o
deserto. Deus saiu do templo e Deus foi para onde? Para o deserto. Um lugar que era para Deus estar se manifestando de forma plena, que é o templo para, no conceito judaico, era um lugar, né, onde Deus se manifestava, falava para o seu povo, era um lugar de oração. Aqui o texto inicia dizendo que Deus está fora do templo, Deus está no deserto, usando aquele que era para ser sacerdote, mas não foi por causa da corrupção dos homens, usando aquele que na verdade era para estar lá comendo do pão, mas ele está comendo gafanhoto, era para estar bebendo do vinho, ele estava fazendo o quê? Bebendo mel silvestre. Ele está no deserto, a voz do que clama no deserto. Então João Batista, ele ao invés de estar vestindo roupas sacerdotais, ele está usando pele de camelo, não é isso? Roupa que não era talvez assim uma veste que chamava a atenção do povo. E o pior de tudo, meus irmãos, para raiva dos sacerdotes da época, no deserto mesmo, João Batista tinha auditório. Ele estava iniciando o seu ministério no deserto e o povo ia ter com ele no deserto. Então o texto diz que João, ele estava fazendo o quê? Verso número 3, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós, que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou seja, conserta da mesma forma que se conserta uma estrada para que o rei venha passar, que o rei vai passar. João Batista está dizendo: prepara a tua vida, conserta a tua vida, acerta a tua vida, porque o reino dos céus está vindo, o reino dos céus está chegando. Aí o texto continua: usava João veste de pelo de camelo e um cinto de couro, a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Então as pessoas iam ao deserto ter com João, iam no deserto ouvir a pregação desse homem. E o verso 6 vai dizer: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aqui João está realizando um ritual de purificação, um ritual em que seja lá o mergulhando ou jogando água, né, sobre a cabeça. Nós não sabemos como foi feito, mas o que sabemos é que era um ritual que não era inaugurado por João. Os judeus já estavam acostumados com rituais de purificação, porém o que João está fazendo aqui não é um ritual cotidiano de purificação, mas é um ritual único, de que aquele que se submete a esse ritual está selando, né, de forma visível, que está disposto a mudar de vida, está disposto a ter uma atitude diferente. Esse batismo aqui é o batismo de João, não é o batismo cristão. Nosso batismo, o batismo que a igreja pratica, é diferente. É o batismo que foi instituído por Jesus Cristo depois que ele morreu e ressuscitou. Por isso, nós vamos encontrar, por exemplo, em Atos capítulo 19, Paulo rebatizando aqueles irmãos que já tinham sido batizados por João, porque são batismos, né, que possuem características diferentes, embora tenham alguma coisa em comum, como a questão do símbolo da água como elemento de purificação. João batizava apontando para o futuro. Olha, se arrependam, porque o reino de Deus está chegando. O batismo cristão aponta para o passado. Nós somos batizados em identificação àquilo que Cristo já fez, morreu e ressuscitou. Portanto, João, então, ele batizava, ele jogava água ou mergulhava, né, para selar o compromisso daqueles que estavam indo até ele, depois de ouvir a sua mensagem, dizendo: eu quero mudar de vida. Esse, né, é o convite da quaresma, né, é o convite desse período em que nós estamos, né, nos preparando para a grande festa da Páscoa. A Páscoa, ela precisa ser antecedida de uma preparação, porque será tão somente uma festa comercial se nós não aproveitarmos essa tradição da igreja para mergulharmos nesse mistério. O calendário de litúrgico serve para isso, para que possamos, ao longo dessas datas que a tradição nos colocou, nos aprofundarmos na obra de salvação, na obra de Cristo, na obra de redenção. Esses mistérios salvíficos que nós encontramos em cada data celebrada e comemorada. Então esse texto vai nos chamar a atenção, porque João Batista, no verso 7, ele vai dizer: vendo ele, porém, que
né? Fariseus e saduceus eram líderes religiosos da época, viam o batismo, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então João Batista, irmão, tinha uma pregação, né, que talvez, né, nós não aceitaríamos como pessoa, porque ele botava o dedo na cara. João Batista não mentia a palavra. João Batista, ele pregava coisas que as pessoas não queriam ouvir, mas pela unção do Espírito Santo, as pessoas ainda assim ficavam presentes, ouvindo e manifestavam o desejo de mudar de vida. E aí então, João, quando olha aqueles religiosos, e veja que João vai, Jesus segue mais ou menos da mesma linha de João, né? Porque você vê que Jesus e João, ele parece ter um coração muito inclinado para o povo, mas como se trata de líderes, ele pega pesado, ele bota dentro da ferida. Então, ele ordena que aqueles que querem ser batizados precisam mostrar provas de arrependimento. Não adianta simplesmente vir aqui e ser batizado se vocês não estão provando com a vida de vocês que vocês querem mudar de vida. E aí ele diz: olha, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Querem ser batizados? Então provem com a vida de vocês que vocês mudaram de comportamento. E aí ele está dizendo: olha, não comeceis a dizer entre vós mesmo, temos por pai Abraão. Não adianta dizer que é judeu. Não adianta dizer que você é filho de Abraão, que você vem de uma linhagem, que por ser filho de Abraão já está tudo certo, que você está salvo. Não adianta. E ele vai dizer o seguinte: olha, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Olha, vocês são judeus. Vocês acham que vocês já estão salvos porque vocês são judeus? Mas se vocês saírem dele, Deus pode fazer que vocês verdadeiros filhos de Abraão, porque vocês são filhos de Abraão apenas fisicamente, apenas da carne, mas não são de fato filhos de Abraão, porque não estão arrependidos dos vossos procedimentos. Verso 10: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aqui há um peso, há um tom aqui bem forte na pregação de João. Se a árvore não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. É isso que a gente faz. Você tem uma mangueira lá na tua casa, não dá manga, ela está sujando o quintal, ela só está te dando prejuízo. Bota a machado na mangueira, corta e queima. Tem uma goiabeira suja muito, né? Se não está dando fruto, ela está dando goiaba bichada, não está dando bom fruto, né? Isso acontece muito com goiaba branca, dá muito bicho. Bate no machado na goiabeira, corta, porque está sujando. Não está dando fruto que deveria dar. Não é verdade? Então o João está dizendo isso, comparando essa atitude de cortar algo que não está dando fruto com aquilo que vai acontecer com aquelas pessoas que não vão produzir frutos. Ele está dizendo que vai ser cortado e lançado no fogo. Possivelmente isso aqui é uma alusão ao inferno, ao juízo de Deus. Verso 11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João está dizendo: o máximo que eu faço, meu irmão, é te jogar água na cabeça, é te dar um banho, é te mergulhar. O máximo que eu faço, né? O máximo que um pastor pode fazer quando alguém fala: olha, eu quero, eu recebo Jesus na minha vida, é batizar, é confirmar aquela pessoa na fé com o batismo. Mas aqui ele está dizendo que ele é quem faz isso. Ele joga água na cabeça, ele derrama, ele mergulha, ele lava o corpo. Mas há alguém que vai fazer algo que tem muito mais eficácia, algo que não é uma lavagem externa, mas é uma lavagem, uma limpeza interna. É alguém que vai vir depois dele. Ele vai batizar com o Espírito Santo, ou seja, ele vai dar o Espírito Santo que regenera, o Espírito Santo que foi prometido por Joel, que foi prometido por Ezequiel. Joel disse que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Na verdade, quem disse que nos últimos dias é Pedro. Ele disse que acontecerá depois daqueles dias. E
Pedro vai confirmar dizendo que nos últimos dias Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne, ou seja, não apenas sobre o judeu, mas sobre todo aquele que invocar o nome. E o Espírito Santo derramado sobre aquelas pessoas que confessam o nome de Jesus é o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? É a regeneração, é o ato de introdução do indivíduo no corpo de Cristo. Ou seja, no momento em que eu recebo Cristo na minha vida, o Espírito Santo passa a habitar em mim, ele regenera meu ser e ele me introduz, ele me enxerga no corpo de Cristo. Isso é batismo com o Espírito Santo, entrada no corpo de Cristo. Mas ele está dizendo, ele nos batizará com o Espírito, ou seja, ele vai dar a ti o Espírito, mas também é ele que batiza com fogo. Ora, que fogo é esse? Algumas pessoas olham para esse fogo e acham que esse fogo é o Espírito Santo. Tudo bem que o fogo simboliza em poucas passagens a presença de Deus, porque o fogo ele tem uma característica tanto de destruição como também de purificação. Mas nesse texto nós precisamos olhar para o público de João. João ele está pregando e existem dois tipos de pessoas que estão diante de João: aquelas que estão arrependidas e que pedem o batismo, aquelas que não estão arrependidas e que estão pedindo batismo. E João está chamando de raça de víbora. Ou seja, ele está dizendo: eu só jogo água na cabeça, mas quem vai vir depois de mim, ele batizará com o Espírito e com fogo. Ou seja, que é esse fogo que o texto está nos apresentando. Verso 12: a sua pá, ele atende a mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, batismo com o Espírito, mas queimará a palha em fogo inextinguível, batismo com fogo. Ou seja, ele é aquele que tem a palha na mão, ele tem a pá. O trigo, quem é o trigo? O trigo é aquele que recebe a sua mensagem. O trigo é aquele que se arrepende e mostra com a sua vida frutos de arrependimento. Esse será recolhido e será colocado no celeiro, ou seja, será agrupado como povo de Deus. É eles que recebem o Espírito Santo. Mas aqueles que são chamados de víboras, aqueles que são chamados de hipócritas, a eles estão reservados o quê? O fogo. Porque o fogo é que queima a palha, o fogo é que destrói o que não presta. E ele já tinha dito isso antes. Ele põe o machado na árvore e, se não dá fruto, ele corta e lança fora. Portanto, meu irmão, nessa passagem, batismo com o Espírito Santo não se trata da ação do batismo com o fogo, não se trata da ação do Espírito Santo, mas se trata do juízo de Deus, o juízo que vai vir ainda. Por isso que Jesus Cristo, quando pregou na sinagoga, fez a leitura do texto de Isaías, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. E Jesus ele conclui a profecia de Isaías dizendo: anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas ele não leu toda a passagem de Isaías, porque no texto de Isaías dizia: e também anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Quando Jesus leu esse texto na sinagoga, ele não falou o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque quando Jesus veio, ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele veio dar o Espírito Santo, ele veio reunir o trigo no celeiro. E isso começou, essa grande colheita, no dia de Pentecostes. Porém, o batismo com o fogo é algo que vai vir, é o juízo de Deus que está reservado para a segunda volta de Cristo. O texto continua, verso 13. O texto diz: porque esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então Jesus se apresenta para João, filho de Zacarias, filho de Isabel, primo de Jesus. João era primo de Jesus, 6 meses mais velho. Lembra lá que quando hoje Gabriel anunciou para Maria que ela seria mãe, já tinha dito lá em Lucas que Isabel, sua prima, que também tinha problema de esterilidade, já estava grávida de
6 meses. Certo? Então no verso 13, nós encontramos Jesus se dirigindo a João, seu primo. Possivelmente eles não tiveram contato, né? Dizem que João, ele era estranho, vivia como monge, né? Isolado, né? Junto com uma comunidade de pessoas que estavam, não cristãos, mas judeus, que buscavam uma vida ascética de oração, de jejum, e que estavam revoltados com o sistema, com o tempo. Viviam então à margem. Isso aí são pesquisas, né? Mas o que a Bíblia nos afirma é que João, de fato, era alguém que pregava de forma muito dura e anunciava uma sentença de juízo, né, sobre os religiosos. É importante a gente ver que o Novo Testamento começa com Deus fora do templo e termina de Jesus dizendo: deixe-me bater a porta, né? Se alguém abrir, isso não era a pregação da não crente, era o próprio Deus que estava do lado de fora da própria igreja que ele mesmo fundou, né? Então nós vamos ver aqui agora João se apresentando a João. E ele fica uma pergunta: mas para que Jesus vai se apresentar a João se Jesus não tem pecado? Não é verdade? Jesus não tem pecado. João prega o batismo de arrependimento, e João já disse que ele era menor do que o seu próprio primo, ele era menor, ou seja, ele era inferior, né? Mas Jesus, ele diz que tem que se cumprir a justiça. Olha lá, ele porém dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Olha só João, né? Olha, você é o cara, quem sou eu? Quem sou eu para te batizar? Quem sou eu para batizar? Aí Jesus diz: olha, ele porém dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então aqui você vê João batizando Jesus. E aqui alguns comentários, né? Algumas pessoas entendem ao meu entendimento. Por que Jesus se batizou? Porque Jesus, ele precisava se identificar com a raça humana. Ou seja, Jesus se fez homem. E uma vez se fazendo homem, ele assume lá na cruz do Calvário o pecado da humanidade. Ele se torna nosso mediador. Então no batismo Jesus está se uma solidariedade, quase que não saiu a palavra, né? Era uma solidariedade com a raça humana, porque Jesus, ele também é homem, e mesmo não tendo pecado, nascido sem pecado, ele quer se identificar plenamente com a raça humana. Uma outra coisa também que é bem interessante a gente analisar aqui é que Jesus Cristo, ele era filho de quê? Qual é o filho de Jesus? Ele era filho de Judá. Então, da tribo de Judá, Jesus seria o Messias, o rei. E quem é que podia ser sacerdote? Quem era da tribo de Levi. Os da tribo de Levi eram dados ao sacerdócio. Vamos dizer, pela organização da sociedade da religião judaica, Jesus não seria sacerdote, mas o seu ministério, ele exerce um ministério que é sacerdotal. Então muitos entendem que esse ato de Jesus se batizar é um ato de cumprir a lei, é um ato também de consagração ao ministério, em que a partir dali ele começaria o seu ministério de profeta e também de sacerdote. O sacerdote, ele era ungido a partir dos 30 anos de idade. Então, Cristo foi batizado com 30 anos de idade. Não tem nada a ver com o que os nossos irmãos, né, que são colocados ao batismo infantil, né? Não tem nada a ver. A questão toda é: Jesus, ele foi circuncidado com 8 dias, porque a lei dizia. Com 40 ele foi apresentado. Não tem nada a ver com as apresentações que se fazem de criança da igreja evangélica hoje, porque a apresentação era feita de quem? Do filho primogênito, e se fosse da tribo de Levi, ele seria sacerdote. Se não fosse, pagava-se o resgate para que ele voltasse, né, para casa, e não seria um levita. Então, Jesus, ele cumpre toda a lei. Ele é circuncidado na oitavo dia, ele é apresentado para a purificação da mãe de Maria, porque o contato, né, com o sangue deixava a mulher impura, então ela precisava fazer um ritual de purificação, e a apresentação de Jesus para, né, o sacerdócio, né, não que ele
seria sacerdote, mas como era uma ordem de Deus que todo primogênito, apenas o primogênito, fosse apresentado ao Senhor, mas se fosse de uma outra tribo que não fosse de Levi, pagava-se um valor em resgate, porque se fosse da tribo de Levi, seria um levita. Então, o batismo aqui de Jesus não tem a ver com o nosso batismo, era um ritual que João Batista estava fazendo de preparação para o reino dos céus. Jesus se batiza para se identificar com o homem, Jesus se batiza para iniciar o seu ministério, e possivelmente, a partir desse batismo, há aí, de certa forma, espiritualmente falando, uma consagração de Jesus como um sacerdote, porque o texto vai dizer que ele foi ungido pelo Espírito Santo. E ali, como sacerdócio levítico começava a partir dos 30 anos, Jesus então estava devidamente, pela lei, autorizado a iniciar o sacerdócio. Então, no seu sentido físico ali, social, da religião, porque ele não era um levita, mas no seu sentido, no seu aspecto espiritual, do ministério que ele possui. Então, o texto vai dizer, no verso 15, mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando, Jesus saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Aqui é a figura da pomba. A última vez que nós vimos o cenário, eu peço que os irmãos, de repente, tentem visualizar João Batista no Rio Jordão, o povo ali sendo batizado. Eu fico imaginando aquela cena, de repente aparece Jesus Cristo, e aí João, eis aí o Cordeiro de Deus. Talvez João nem sabia que era o seu próprio filho, mas naquela hora o Espírito Santo falou ali, tocou no seu coração, e aí ele, possivelmente João fica sem graça por reconhecer que alguém maior do que ele jamais teria a missão de batizá-lo. Pelo contrário, diz que não era digno nem de desatar as sandálias. Essa era uma função do escravo, de pegar aqueles pés empoeirados do homem da escada daquela época e lavar e limpar para receber. João Batista está dizendo que ele não é digno nem de fazer isso em relação a Jesus, mas Jesus fala: deixa-se cumprir toda a justiça. Ele é batizado, e aí naquela cena, que a gente vê muito chicado às vezes, desenhos, claro que João Batista jogando água, Jesus no Rio Jordão, e aí aparece uma luz, o texto não fala nada disso, mas mostra-se uma pomba. Sim, uma pomba. E a gente às vezes fica se perguntando hoje, por que uma pomba? Já que todo mundo fala que a pomba é um animal tão sujo hoje, pelos nossos conhecimentos e tal, é porque a última vez que nós vimos uma cena de água e de pomba foi para a destruição. Lembra do dilúvio? O que houve? As águas varrendo a humanidade, e a pomba aparece no cenário de Gênesis, como uma esperança, não é isso? Porque as águas, elas simbolizam a renovação. O próprio apóstolo Pedro, na sua epístola, ele vai comparar o batismo com as águas do dilúvio, dizendo que aquelas águas do dilúvio é agora representada no batismo, porque pelas águas nós somos salvos, pelas águas do batismo, porque as águas do batismo remove, tira, limpa toda a sujeira. Aqueles que faziam parte de uma sociedade corrupta, que não queria Deus, é varrido pelas águas diluviais, mas aqueles que passam pelas águas da arca são salvos. Aí Pedro vai explicar que não é a água em si que salva, mas é a nossa reta, a gente tem consciência da pessoa de Jesus, e as águas, elas então têm essa função de selar essa verdade espiritual. Uma vez que a pomba aparece no cenário do juízo, agora ela aparece nas águas, não trazendo juízo, mas trazendo o quê? Salvação. Trazendo a esperança. Porque as águas aqui não é para varrer a humanidade como varreu o dilúvio, mas é para trazer purificação, é para trazer restauração, para trazer renovação. Porque Jesus Cristo, como um arco-íris da aliança de Deus, ele agora sinaliza a salvação do homem, ele sinaliza a nossa confiança em quem nós devemos pôr a nossa fé, que as águas do juízo de Deus não vai chegar até nós. Pelo contrário, em Cristo Jesus nós somos salvos
pelas águas. Em Cristo Jesus nós somos salvos da ira de Deus. E a pomba aparece, o Espírito Santo aparece, mostrando o favor de Deus sobre o pecador que se identifica na pessoa de Jesus Cristo. E aí o texto diz, que verso 16, batizando Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriu os céus, viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui eu vejo perfeitamente um quadro da Santíssima Trindade. Pela primeira vez, você vê com muita clareza o Pai na voz: eis aí o meu filho, o Filho sendo batizado, e o Espírito Santo na forma corpórea de pomba. Pai falando: esse é meu filho amado. O Espírito Santo ungindo, e ele sendo batizado para iniciar o seu ministério. E o texto prossegue dizendo que o próprio Espírito que ungiu o levou para o deserto para sofrer tentações. E aí, irmãos, o que nós podemos tirar de conclusão dessa exposição, de verso a verso? O que nós podemos tirar de lição para a nossa vida, para esse período de parede, para esse período de preparação? A primeira lição que nós podemos tirar daqui é a lição de que nós precisamos preparar a nossa vida, o nosso coração. O convite de Deus é um convite a uma intensificação. Vamos aproveitar esse momento em que nós estamos nos preparando para a Páscoa e fazer desse período um período de reunião, de culto familiar, de oração. Faça jejum, irmão. Eu fui, vamos assim dizer, eu acabei tomando uma vergonha aqui na cara, forçada, de uma forma muito forçosa, Eu tenho problema de gastrite forte, crônica, já fiz tratamento com. Então, quando começa a ficar sem comer, dói mesmo, então, algumas horas sem comer. Eu fui fazer exame de sangue ontem, anteontem, a minha última refeição foi 6 horas da noite. E aí, naquela de que ele ficava 12 horas, aconteceu alguns contratempos que eu só consegui fazer o exame meio-dia. Eu fiquei de 6 de um dia até meio-dia e pouca do outro. E o mais interessante é que depois de algumas horas, parece que o teu corpo se acostuma e você nem sente mais choro, fica até mais cheio, vai ficar bem fraco e tal. Mas no meu caso, eu não sentia mais aquela, eu preciso comer. Parece que desaparece a necessidade de comer. E depois que eu fiz o exame, quando eu fui comer, eu não fui igual esfomeado, eu comi só um biscoitinho, um bolinho de café, e com a causa da hora eu fui almoçar, e também não bati aquele prato de alguém que está horas sem comer. O que eu percebi nessas horas que forçadamente eu tive que ficar sem me alimentar? Eu percebi que meu estômago não é meu dono. Eu percebi que o meu estômago não pode ter declinado na minha vida. Irmãos, como crente tem dificuldade com isso? E se você consegue disciplinar o teu estômago, é uma disciplina espiritual. É você fazer o quê? Mostrar para você que você não é subjugado aos seus desejos, ainda que sejam desejos biológicos, necessidades que tem, mas que você pode muito bem, por horas, deixar de se alimentar do símbolo para se alimentar da realidade que é Cristo. Embora eu não fiz um jejum espiritual, foi um jejum forçado, mas aquilo me serviu de lição. Olha, você pode ser um cara de pau, você pode ficar horas sem comer, você pode jejuar, pode ter inventando essa gastrite. Eu tenho gastrite mesmo, mas eu sou aquele que consigo segurar as pontas aí da tua gastrite para que você possa buscar mais na vida de oração com jejum. Presbiteriano não é muito chegado a jejum, não. Tá? Mas é bíblico. Gosto de Rembrandt ensina muito bem sobre isso, dialógico. Outra coisa que esse texto nos ensina é que nós precisamos, meus irmãos, ter a consciência que não basta ser crente, filho de crente. O texto está dizendo que muitas pessoas iam até João para ser batizado, dizendo: eu sou filho de Abraão, eu estou salvo. E tem gente que acha que está salvo porque Deus acha que Deus tem neto. Tem gente que acha que Deus tem neto. A minha mãe acreditou, eu estou salvo de tabela. Tem gente que acha que Deus tem neto. Deus não tem neto, Deus só tem filho. Então essa coisa de você achar que o fato
nos salvará, né? Precisamos levar os nossos adolescentes, precisamos levar as crianças a uma consciência do reino de Deus e que eles precisam pedir, né, se não são batizados, o mais rápido possível o batismo, e se são batizados, precisam pedir o mais rápido possível a profissão de fé. Não há por que procrastinar, não há por que fugir da responsabilidade, se somos tocados pelo Espírito Santo, se somos tocados pela ação de Deus que nos convida a uma renovação. Então isso ensina, irmãos, que a religiosidade não nos salva, mas sim uma reta experiência de consciência de quem somos e de que precisamos de Cristo para a nossa salvação. Então, essa é uma outra missão que precisamos levar: ter experiências reais de conversão, de abandonar o pecado e de buscar melhorar de vida, abrir mão de determinadas coisas, disciplina espiritual, abrir mão de pecados, abrir mão de coisas que às vezes a gente gosta, para poder mostrar que somos mais fortes do que aquilo ali, pela graça de Deus. Larga um pouquinho a Coca-Cola, larga um pouquinho o WhatsApp, larga um pouquinho não sei o quê. Isso é disciplina, é mostrar que você não é dominado por aquilo ali. Isso é um convite a aumentar e a intensificar a nossa vida espiritual. Uma outra coisa que o texto nos ensina é que não basta ser batizado, não basta participar do sacramento. O sacramento, sem que você tenha uma fé viva, vai ser simplesmente para você algo que não vai produzir aquilo que tem que produzir. Aqueles homens, se fossem batizados sem mostrar frutos de arrependimento, só seriam banhados. Participar da ceia, sem que seja pela fé, vai simplesmente trazer para você o que? É comer o pão, beber o vinho e trazer a consciência, pelo contrário, trazer a condenação por nós não sabermos discernir o corpo e sangue de Cristo. Ser batizado sem de fato mostrar frutos de arrependimento é molhar a cabeça ou é mergulhar numa piscina. Então o texto também nos chama a atenção de que precisamos ter vida com Deus e participar do sacramento com essa consciência de que o sacramento em si, ele não produz aquilo que deve se produzir se não tiver acompanhado de fé e de arrependimento. Outra coisa que nós vemos, terminando o texto, é que nós precisamos mostrar frutos de arrependimento, mostrar que somos nova criatura, que mudamos de vida, de que estamos dispostos a caminhar tirando aquilo que nós percebemos que atrapalha o processo de sermos mais parecidos com Cristo. E outra, de confiar plenamente na pessoa de Jesus Cristo para alcançarmos a salvação, porque é nele que nós somos aceitos por Deus. Eis aí o Filho amado em quem contar. É em Jesus que nós somos aceitos por Deus, mas precisamos nos achegar a Jesus em arrependimento e fé. Que esses dias que nós estamos aí nos preparando para a Páscoa, possamos levar para casa a lição de que precisamos melhorar a nossa condição de cristão, para que a nossa Páscoa não seja ovo, não seja só uma celebração festiva, mas que seja uma consciência viva, uma consciência renovadora de que nós morremos com Cristo na cruz e nele nós ressuscitamos para uma vida nova. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus então por tudo que Ele falou, por tudo que Ele irá fazer nessa vida. Pois é. Deus, nós te damos graças pela palavra, pela meditação, pela reflexão e rogamos, Pai, para que Moisés, que vai ser submetido a uma cirurgia, seja, ó Pai, guiado pelo Espírito Santo, os médicos, nas mentalidades de cada procedimento, que as coisas possam acontecer de forma positiva para a glória do homem e para a saúde perfeita de Moisés. Ó Deus, nós te pedimos, toma o controle, Pai, desde o dia de hoje, toma o controle do coração, tira a aflição, a ansiedade,
Tome conta, ó Deus, da equipe médica, dos procedimentos. Coloque pessoas, ó Pai, guiadas por Ti e iluminadas pelo Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que a Tua vontade há de prevalecer em tudo, e nós rogamos, Pai, para que também nesses dias de preparação para a Páscoa sejamos confrontados com mensagens que nos convidam ao arrependimento, à humildade que João Batista teve, à experiência, ó Deus, de mostrar frutos de arrependimento e de olhar para Cristo como aquele que nele nós conseguimos ser como o Filho que Deus tem trazido. Em nome de Jesus Cristo. Amém.